Pessoal, boa noite. Eu acho que esse boa noite dá para melhorar. E eu vou explicar por quê. Alguém daqui já ouviu falar que aquilo que lançamos ao universo, ele reconhece, reverbera e nos devolve na mesma intensidade? Então pensemos juntos, se desejarmos uma boa noite de forma xoxa, teremos uma noite? Então melhoremos. Boa noite. Agora sim, como é bom falarmos de Jesus, entendermos que este mestre, amigo, modelo e guia, continua conosco, nos inspirando para sermos como Ele. Sim, porque a espiritualidade superior já nos apresentou como sendo este modelo, como sendo este guia, que nos mostra o caminho que precisamos seguir. E que não cabe mais continuarmos com os velhos pensamentos, os velhos conceitos, os velhos hábitos, as velhas crenças, os velhos valores. Porque tem muitas pessoas que eu tenho quase certeza que neste final de ano se pegou dizendo: ano novo, vida. Mas infelizmente nos diz a espiritualidade que muitos vieram para o ano novo com a vida velha. Sim, porque não muda a direção, não traça uma nova rota, não entende que enquanto você continuar com os mesmos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, você vai obter sempre os mesmos resultados. Precisamos estar receptivos àquilo que desejamos, porque não basta só querer, é necessário fazer. E hoje eu trouxe algumas frases para refletirmos juntos. Iniciar um novo caminho assusta, mas depois de um tempo percebemos que era mais perigoso permanecer parado. E é assim que vamos entendendo a evolução. Nada mais é do que ser e estar melhor hoje em relação ao ontem. E alguém daqui já se fez ou se faz a pergunta: o que eu faço para melhorar a minha vida? O que eu faço para melhorar a minha vida? Porque muitas vezes estamos presos no passado, onde nos pegamos dizendo: o que Deus pode fazer para melhorar a minha vida? E não é Deus quem vai melhorar a sua vida, porque Deus nos dá a possibilidade para que cada um entenda a finalidade da reencarnação. E nós reencarnamos para quê? Para fazer alguma coisa ou esperar de Deus alguma coisa? Agora os encarnados podem responder. Reencarnamos para fazermos alguma coisa ou esperarmos que Deus o faça? E quantas vezes não fazemos, perdemos tempo e não temos tempo para perder. O relógio da vida não para. Cada um de nós reencarnou com plenas condições de sair dessa experiência terrena muito melhores. E nós muitas vezes adiamos, protelamos, procrastinamos aquilo que temos condições de construir, porque ainda queremos acreditar que é Deus que fará por nós aquilo que nós nos comprometemos com a própria consciência. Alguém daqui já ouviu aquela frase que o novo assusta? Sim ou não? Sim. Quem concorda que o novo assusta, levanta a mão por gentileza, que a espiritualidade vai anotar os nomes. Quantas vezes somos nós que concordamos que o novo assusta, mas alguém daqui quer novos pensamentos? Novos sentimentos? Novas expectativas? Novos sonhos? Novas realidades? Como se você tem medo? Quantas vezes somos nós que não pensamos e que deveríamos pensar, repensar, refletir
naquilo que muitas vezes pronunciamos e que validamos, que damos força para aquilo que nós não queremos. Entendemos que muitas vezes nós trabalhamos contra, em vez de trabalharmos a favor. Sim, porque nos diz a espiritualidade, o pensamento é força, cria e reproduz. Alguém daqui já parou para pensar no poder da mente? Que cada um só vai reproduzir aquilo que acreditar, e que se você utilizar a sua mente para trazer pensamentos negativos, pessimistas, você vai ter o que na sua vida? Energias boas ou ruins? Eu não ouvi. Alguém daqui já se pegou pessimista na vida? Com pensamentos negativos, olha, não vai dar certo. Tem pessoas até que se pegam dizendo, olha, eu estou rindo demais, é melhor parar, porque dizem que quem ri muito em um dia, chora no outro. Alguém daqui já ouviu isso? Olha o que permitimos, limitamos a nossa alegria com medo de algo que talvez nem aconteça. E quantas vezes somos nós que utilizamos o nosso pensamento para nos perturbar por uma situação da qual talvez nem aconteça. Sabe aquelas pessoas que ficam semanas esperando um tal resultado, dizendo, Senhor, está chegando o dia, não quero nem ver. A pessoa fica sofrendo, chorando, angustiada, e quando chega o dia ela percebe que não acontece nada. E aí a outra pessoa lhe diz, você sofreu à toa. Entendemos que muitas vezes perdemos tempo, em vez de otimizarmos o tempo. Passe a se preocupar quando o problema existir. Não sofra de forma antecipada. Bacana? Comece, não espere pela coragem, ela nos encontra caminhando. Mas quantas vezes somos nós que ainda nos pegamos dizendo, ai Deus, dai-me coragem. Alguém daqui já pediu coragem para Deus? Sim ou não? Mas nós reencarnamos para pedirmos coragem ou para aprendermos a nos encorajar frente aos desafios que encontramos na vida? Foi uma pergunta. Reencarnamos para pedir coragem ou para nos encorajar? Sim, porque os desafios estão aí justamente para que aprendamos a nos tornar mais sábios e mais fortes. São por meio dos desafios que testam as nossas forças, os nossos ideais, objetivos, metas. Se fosse tão simples pedir para Deus resolver os problemas, ninguém teria problemas para serem resolvidos. Entendemos isso? E onde está a coragem? No conhecimento, no entendimento, para obtermos o discernimento. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz que a vida é feita de escolhas? E que quanto maior o nosso conhecimento, melhores serão estas escolhas? Nos falta o quê? E quem precisa acionar o ser corajoso que já existe em você. Jesus, sabendo disso, nos disse, sois capazes de fazer o que faço e muito mais. A cada um segundo, suas obras, porque ele não só acredita, mas reconhece a potencialidade que cada um trouxe para esta reencarnação. E é por isso que a espiritualidade afirma e reafirma: ninguém passa por aquilo que não tenha condições de passar. Alguém daqui passa por algum desafio? Aproveita o momento e levanta a mão. Alguém daqui passa por algum desafio? Boa. E o que falta para vencermos estes empecilhos, estes obstáculos?
Coragem, então não nos falta absolutamente nada, porque já temos a coragem necessária para vencermos. Não subamos no ringue da vida acreditando na derrota. Não podemos nem devemos subir no ringue da vida acreditando na derrota. Precisamos sim buscar a coragem e a força já existentes em nós, porque Deus já nos concedeu tudo o que precisamos. Deus já nos concedeu tudo o que precisamos. Alguém daqui já parou para pensar que Deus nos deu a vida? Que Deus nos dá o tempo? Que Deus nos deu o livre-arbítrio? E continua a nos dar as sucessivas oportunidades reencarnatórias, justamente para que a gente aprenda a se fortalecer, a se encorajar, a se autoiluminar, a se transformar, a mudar. Porque nos diz a espiritualidade, não há mérito sem lutas. Não há mérito sem lutas. Chegaremos à perfeição moral depois de nos tornarmos aqueles seres corajosos que venceram as próprias inclinações negativas. Entendemos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? E depende de quem? Eu não ouvi. Olha só depende de nós, então por que não fazemos? Estamos tão acomodados, tão aconchegados e pedindo e esperando que a gente não quer mais fazer nada ou quase nada. A gente pede tudo para Deus, para o santo. Alguém daqui, por falar em santo, já ouviu aquele com o nome de Longuinho? Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito, São Longuinho, se você me ajudar a achar tal coisa, eu te dou 3 pulinhos. Eu disse amigo para não ser tão direto, mas aproveitando o momento, alguém daqui já se pegou dizendo essa frase? Que maravilha! Agora o santo tem que deixar de fazer as suas tarefas para procurar aquilo que você perdeu. E detalhe importante, alguém daqui em algum momento da sua vida já parou para pensar o que é que ele vai fazer com os seus 3 pulinhos? Frases vazias, rasas, que atravessam o universo e que atravessam gerações e que muitas vezes a gente nem para pensar se faz ou não faz sentido. Corremos o risco da verdade do outro passar a ser a nossa. Quantas vezes nós ainda ouvimos frases que foram pronunciadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, frases como, olha, não pode deixar chinelo emborcado embaixo da cama porque mata a mãe. Olha, não pode dormir com roupa pelo avesso porque morre. Alguém daqui já ouviu frases como estas? Sim ou não? Tem uma outra que é mais conhecida. Quer tirar visita indesejada de casa, faz o quê? E tem gente que fala, Celso, mas dá certo. Claro, a pessoa já entendeu. Já entendeu o recado. Percebemos que no presente continuamos repetindo o passado, sem nos darmos conta que todas as vezes que no presente repetimos o passado, anulamos o nosso futuro. Então não adianta pedir o melhor para Deus, se nós ainda não despertamos o melhor que existe em cada um de nós. E é necessário despertar a consciência para não se perder na dependência, esperar tudo de todos, quando nós já temos condições de fazer de tudo para termos tudo aquilo que precisamos. Quero ser feliz, o que posso tomar? Decisões. E quantas vezes somos nós que não tomamos decisões? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes vão no centro espírita pensando assim, eu vou ver se a espiritualidade
me passa alguma mensagem para ver se eu tenho ou não tenho que fazer tal coisa. E o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade de escolha fica onde? É óbvio que a espiritualidade que nos ama, nos orienta, informa, direciona, mas infelizmente muitos de nós só ouvimos estes sinais quando são sinais que desejamos ver ou escutar. Porque se for aquele sinal, meu filho, minha filha, o que você está fazendo com a sua vida, que você ainda não mudou, a criatura se pega dizendo, mas eu vou esperar as coisas melhorarem, e aí sim eu farei alguma coisa. Alguém daqui já ouviu esta frase antes? Sim. Eu não ouvi? Sim. Só que a espiritualidade nos orienta dizendo, não espere as coisas melhorarem para começar alguma coisa, comece alguma coisa para as coisas melhorarem. Fazemos isso? Deveríamos fazer. Sim. E depende de quem? E se só depende de nós, não fazemos por quê? Subiu um pensamento ali atrás, Celso, eu peço para Deus todos os dias. E quantas vezes somos nós que não entendemos ou não queremos entender, que não precisamos pedir absolutamente nada, só agradecer. Porque Deus é amor e por nos amar, volto a dizer, já nos concedeu tudo o que precisamos. Só precisamos reconhecer a força que já existe em cada um e passar a realizar, transformar sonhos em realidade. Não, eu não quero mudar. Esse é o antigo eu. Vamos melhorar, que é o nosso eu atual. Faça uma tentativa de se conhecer fora da sua zona de conforto e você verá como você é incrível. Alguém daqui já parou para pensar que é um ser co-criador do universo, que assim como tem condições de criar o negativo, também tem as mesmas condições de criar o positivo? Mas que infelizmente parece que somos atraídos sempre pelo lado negativo. Palavras pessimistas como, eu vou até começar, mas eu sei que não vai dar certo. Eu vou até fazer, mas não vai rolar. Alguém daqui já teve algum pensamento negativo sobre si mesmo? Sim. E se você não acredita em você, quem acreditará? Entendemos isso? Sim. Vamos mudar? Sim. Não convenceu ninguém. Vamos mudar? Sim. Quando? Subiu um pensamento, hoje até meia-noite, não sabemos se estaremos reencarnados até lá. Emmanuel nos diz que esta é a nossa melhor reencarnação, porque nós temos a oportunidade de definir e decidir o caminho, a trajetória evolutiva. Sim, cada um determina a velocidade, a intensidade do seu passo evolutivo. Não é Deus que beneficia uns e prejudica outros. Deus nos ama da mesma forma. É cada um que infelizmente ainda não entendeu que vai depender da intensidade que cada um deposita na sua vida para conquistar metas e objetivos. Entendemos isso? Se você acreditar que é impossível, impossível será. Se você determinar que é incapaz, incapaz você será. É você quem determina a velocidade da sua evolução. É você que apresenta o nível de dificuldade para se tornar um espírito melhor. Se tiver difícil, respira fundo e coloca mais um pouquinho de amor. Alguém daqui já entendeu que sempre existiu dois caminhos, o amor e a dor. Qual é o caminho que geralmente escolhemos para o nosso aprendizado? Mas podemos escolher o e depende de quem escolher o amor.
Alguém daqui já entendeu que com o amor vai nos trazer menos dor? E porque mesmo assim continuamos escolhendo a dor? Raciocínio lógico. Por que continuaremos escolhendo aquilo que nos faz mal, se temos a possibilidade de escolhermos aquilo que nos faz bem? Vai depender única e exclusivamente da nossa vontade somada à ação. Ah, Celso, mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Alguém daqui já se pegou dizendo esta frase? Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Existe uma frase extraída do Evangelho que diz que a fé sem ação é morta. Entendemos que não adianta somente acreditar, você precisa movimentar, criar a energia, ou seja, a ação, para que você obtenha a reação. E que muitas vezes nós não criamos a ação e reclamamos com Deus por não termos a reação. E aí nos pegamos dizendo, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Alguém daqui já ouviu esta frase antes? Para ser mais sincero, alguém daqui já disse esta frase antes? O que eu fiz para Deus para merecer isso, como se fosse Deus que impusesse o sofrimento na vida das criaturas. Cada um impõe o sofrimento, porque mediante ao que pensa é o que atrai. Se você continuar com pensamentos negativos, você vai atrair para a sua vida energias. E quem tem que mudar, você ou Deus? E por que você espera de Deus aquilo que Deus espera de você? Foi outra pergunta. Ordem do amor, primeiro o próprio, depois o recíproco. Mas Celso, isso não é egoísmo? Não, até porque ninguém doa aquilo que não possui. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como que eu posso respeitar o semelhante se eu mesmo não me respeito? E quantas vezes somos nós que nos esquecemos ou não queremos lembrar que todas as vezes que contribuímos para os prejuízos da alma, deixamos de nos amar. E a pergunta que não quer calar, alguém daqui se ama? Sim. Levanta a mão, porque agora a espiritualidade continuará anotando os nomes. Boa! Quantas vezes nos pegamos dizendo, eu me amo? Mas no dia seguinte se pega dizendo, cuidado, porque hoje nem eu estou me suportando. Frases como, olha, cuidado, porque hoje eu não estou num bom dia. Para voar no pescoço de um não precisa muito. Cutuca a onça com vara curta para ver o que te acontece. Alguém daqui já ameaçou o seu próximo? Subiu uma seta ali, eu só olhei. Alguém daqui já ameaçou o seu próximo, sim ou não? Sim, mas poucas vezes nós conseguimos pensar como é que eu posso afirmar que eu me amo se tem momentos dos quais eu nem me suporto. E quando nós nos amamos, nós trabalhamos em prol da nossa saúde mental, emocional, física e espiritual. E quantas destas vezes ainda contribuímos para as energias negativas que geram as enfermidades não só no corpo, mas na alma. Alguém daqui já teve algum pensamento negativo? Sim. Sentimento negativo? Sim. Esses pensamentos e sentimentos negativos nos fazem bem ou mal? Não. Sabemos disso? Sim. E por que temos? Depende de quem mudar o percurso, mudar a trajetória. Eu não ouvi? Não. Temos certeza disso? Sim. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para que Deus arrancasse de dentro da sua cabeça pensamentos ruins? Sim.
Mas quem foi que colocou lá dentro? Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse de dentro do seu coração sentimentos ruins? Mas quem colocou lá dentro? E a responsabilidade de quem não colocar? Raciocínio lógico. Quando eu não colocar, não haverá necessidade de alguém retirar. E cabe a quem não colocar. Mas nós pedimos para quem retirar. Viver é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Sim, a vida é movimento e nos compete acompanhá-la. Não podemos, não devemos mais perder este tempo precioso, do qual todos nós imploramos para que Deus nos concedesse. Reencarnamos justamente para lutarmos, buscarmos e com isso nos transformarmos, transmutarmos as energias que ainda criamos. Sabe aquela frase que diz que precisamos ter a coragem para vencer o único inimigo capaz de nos derrotar? Alguém daqui já sabe quem é este único inimigo capaz de derrotá-lo? E o que fazemos para vencê-lo? Subiu um pensamento: Celso, eu entrego nas mãos de Deus. Alguém daqui já entregou nas mãos de Deus? Que maravilha! Nos esquecendo que Deus entregou em nossas mãos a responsabilidade de nos melhorarmos. Sim, porque nos criou na condição simples e ignorantes, com plenas condições de alcançarmos a perfeição moral. Mas só alcançaremos esta perfeição moral depois de vencermos este principal adversário que existe em nós mesmos. Faremos isso? Sim. Quando? E por que não fizemos ontem? Subiu outro pensamento ali: Celso, porque eu ainda não tinha ouvido essa palestra. Como se não soubéssemos aquilo que precisamos fazer para sairmos desta condição melhores do que quando aqui chegamos. Este é o nosso tempo. Mas Celso, e aquela frase que diz que tudo no tempo de Deus? Alguém daqui já ouviu esta frase antes? Tudo no tempo de Deus? Mas em algum momento da sua vida você já percebeu que este tempo de Deus é justamente este que Ele nos concede para fazermos alguma coisa? Adoramos nos apoiar em frases de impacto que não criam nenhum impacto na nossa reflexão. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: o que tiver que ser meu, será? Alguém daqui já ouviu isso? Então isso significa que eu não preciso fazer absolutamente nada para que aquilo aconteça? Ou eu preciso fazer tudo para obter tudo que eu desejo? Percebemos que estas frases que muitas vezes nos apoiamos não colaboram com o nosso crescimento intelectual, emocional, psicológico, moral, espiritual, que precisamos entender para fazer, saber para crer, e isso nos pede um pouco mais de vontade para buscarmos na literatura um pouco mais de conhecimento. Alguém daqui já ouviu aquela frase que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Sim. Isso quer deixar claro que nós precisamos ler, buscar, estudar. Fazemos isso? Às vezes, quantas vezes a criatura se pega dizendo: eu sei que eu tenho que ler, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho tempo para ler. Em vez de ler: Senhor, dai-me sabedoria, Pai.
A criatura não tem força para levantar um livro, folhear as páginas, ler um parágrafo ou dois, para entender um pouco mais sobre quem é, de onde veio, para onde vai. E está tão acomodada, tão aconchegada na zona de conforto que ela quer acreditar que enquanto muitos se esforçam, lendo, estudando, buscando, se aprimorando, Deus vai lhe dar a sabedoria. E cadê o esforço? E cadê a dedicação? Cadê o foco? Cadê a determinação para se tornar alguém melhor? Entendemos o amor de Deus. Deus nos amaria se nos desse tudo sem fazermos absolutamente nada? Eu não ouvi? E quantas vezes continuamos fazendo nada, esperando tudo, fazendo pouco, querendo muito. Queremos acreditar em um Deus que tem a obrigação de realizar os nossos desejos. Mas se assim o fizesse, seria Deus ou gênio da lâmpada? Eu não ouvi. Deus nos dá aquilo que precisamos, condições, meios, oportunidades, para que cada um faça valer o tempo do seu aprendizado. Bacana? Todas as vitórias estão decididamente ao nosso alcance pela força do nosso próprio e valoroso trabalho, leis que regem o universo e, consequentemente, o espírito, lei do trabalho, lei do progresso, e nós muitas vezes nos esquecemos que ninguém irá progredir sem antes trabalhar para que isso aconteça. Ah, mas eu peço tanto para Deus. Quando não, a criatura se pega dizendo: faz uma prece por mim, peça para Deus, para ver se tem tanta fé, quem sabe Deus ouve suas palavras e me ajuda. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha pedido para que você fizesse uma prece por ele? Que beleza! O que faz acreditar que a fé do outro é mais poderosa. Se Deus nos ama da mesma forma e nos ouve da mesma maneira. Entendemos que muitas dessas vezes somos nós que nos autossabotamos quando acreditamos que não temos condições do passo adiante. Enquanto psicanalista clínico, eu me vejo no dever moral de alertá-los. Se você não acreditar em você, ninguém acreditará e nem fará aquilo que se comprometeu a realizar. A realização é sua, o dever é seu. Entendemos? Faz sentido o aluno que se matricula em uma escola, esperando que o seu professor faça por ele suas atividades, suas tarefas, suas provas? Faz sentido? Trazendo para a nossa reflexão da noite, faz sentido nós, aprendizes do amor, matriculados neste planeta escola, esperar que o nosso professor Jesus faça por nós as nossas tarefas, atividades e provas existenciais? Mas fazemos isso? Quantas vezes nos pegamos dizendo: ah, só por Jesus, só Jesus na causa, ah, está com problemas, entrega para Jesus. Alguém daqui já ouviu frases como estas? Sim ou não? Mas a pergunta que não quer calar: Jesus se incumbiu de um trabalho. Qual é este trabalho? Resolver os problemas que nós criamos ou nos ensinar a não criar os problemas? E por que a gente espera que ele resolva? Bem mais fácil, mas ele também disse e nos convidou para passar por uma determinada porta. Que porta é esta? Estreita ou larga? E a porta estreita está associada à facilidade ou à dificuldade? E por que queremos o que é mais fácil? Sim, foi outra pergunta.
Alguém daqui já entendeu que o mais fácil só intensifica o mais difícil? Porque continuamos esperando alguma coisa acontecer em vez de fazer com que esta coisa aconteça. Bacana? Me perdoo, me curo, me liberto, me transformo. Desafie o que te desafia. E nós muitas vezes esperamos pela cura, mas não queremos entender o processo que é justamente pela autocura. A cura é aquela que muitas vezes nós pedimos e esperamos. A autocura é quando entendemos e iniciamos o processo. Alguém daqui já pediu cura para Deus? Levanta a mão. Tem gente olhando para o lado para ver se alguém mais levanta, para eu levantar também. Quantas vezes nós pedimos cura para Deus? Ah, Senhor, dai-me cura, dai-me saúde. Mas a criatura não muda aquilo que gera a enfermidade. Ah, Senhor, dai-me paz. Mas a criatura não muda aquilo que ainda gera guerra. Mental, emocional, verbal, física. Entendemos por que não encontramos coerência nos resultados desejados com as atitudes que temos? Porque não agimos de acordo com aquilo que nós precisamos. Infelizmente, são muitos atraídos para serem sugados por aquilo que querem, e nem sempre aquilo que queremos agrega aquilo que necessitamos. Daí a comparação bens materiais e espirituais. O que você preza na sua vida? Os bens materiais ou espirituais? Tem gente pensando. Eu vou perguntar de novo. Quais são os bens que você preza na sua vida, materiais ou espirituais? Vivemos como espíritos? E como é que a gente preza os bens espirituais? Se muitas vezes nós respondemos como, ah, mas eu sou ser humano. Alguém daqui já ouviu isso? A espiritualidade nos orienta dizendo que nós não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Entendemos isso? Fazemos isso? Ou ainda justificamos dizendo, ah, eu sou imperfeito. Ah, eu não sou Jesus. Eu não sou Madre Teresa de Calcutá. E aí vai, entre outras frases que muitas vezes nos pegamos dizendo, quantas vezes dizemos, eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Eu sou bom, sim, mas dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Alguém daqui já ouviu isso? Sim. Alguém daqui conhece algum amigo que já tenha dito isso? E somos bons, até que alguém entre em conflito com a nossa maneira de pensar, sentir, falar ou agir. Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. E infelizmente, quantos de nós nos pegamos com aquela desculpa dizendo, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu leio, depois eu aprendo. É mais ou menos como aquelas pessoas que se pegam dizendo, amanhã eu faço, semana que vem, não, mês que vem, ou a mais conhecida, se Deus me der forças e coragem, no ano que vem eu mudo. Alguém daqui já se pegou dizendo isso? Sim ou não? Alguém daqui já entendeu que cada segundo que passa é um segundo que não voltará nunca mais?
Cada segundo que passa é um segundo que não voltará nunca mais. E o que você faz com esse segundo precioso da sua vida? É momento de começarmos a valorizar este tempo que Deus nos concedeu. E nos diz a espiritualidade superior que são muitos que ainda abreviam o tempo que nós tanto pedimos para obter. E mesmo assim saímos daqui muitas vezes frustrados, arrependidos, mas responsabilizando o outro. E cada um é responsável por aquilo que fala, pensa, sente e faz. Alguém daqui já ficou chateado com alguém? Sim. Deveríamos ficar chateados com alguém? Até porque o que o outro fala a nosso respeito é opinião dele. E por que eu valorizo tanto a opinião dele, desvalorizando a minha? Quando eu desencarnar, eu vou responder pelas atitudes de quem? E por que eu me preocupo tanto com a vida do outro? Alguém daqui já ouviu a campanha pela vida? Cada um cuidando da sua. Quantas vezes nos pegamos dizendo: ah, mas Celso, por que o gramado do vizinho é mais verde? Porque ele não perde tempo para ficar olhando o gramado alheio, ele aproveita o tempo que nós perdemos para cuidar do próprio gramado. Vou passar rapidinho que meu tempo já acabou. Impossível é a palavra mais cômoda que as pessoas usam para disfarçar a expressão vai dar muito trabalho e eu não estou a fim de fazer. Alguém daqui já se pegou nesta condição? A vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. Cuidado com a palavra destino. A chuva é o destino, ou seja, está acontecendo, mas a possibilidade de se molhar ou não é escolha sua. Ah, Celso, eu não consigo mudar esta situação, mas você tem a escolha de como passar por esta situação. Bacana? Querer é poder, vai depender da sua determinação. Quer saber o sentido da vida? Para frente. Finalmente alguém veio me salvar. Ah, sou eu. Quem pode se salvar? Eu não ouvi. Sabemos disso? Sim. E por que nos desesperamos no momento em que já temos a pessoa que pode nos salvar? Porque não ouvimos a palestra? Tirem foto. Uma frase de Chico Xavier para encerrarmos: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O espírita que não se preocupa com a renovação íntima ainda não compreendeu a essência do espiritismo. Estamos aqui para fazermos de tudo para sairmos vencedores diante de tantas vezes que já retornamos derrotados. A espiritualidade nos inspira, auxilia, ampara, orienta, mas existe um provérbio que diz: ninguém consegue ajudar aquele que não se ajuda. Uma frase moderna: me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar. Entendemos isso? Sim. Gostaram? Sim. Doeu? Incomodou? Sim. Que bom, maravilha. Eu costumo dizer: tomara que incomode, para que a gente não se acomode. Saia lá fora e traga o leme da sua vida para quem é de direito? Você mesmo. Eu trouxe alguns livros da minha autoria e um outro psicografado que eu vou falar rapidamente para não passar muito do tempo. Vou começar com Mereça Ser Feliz. Alguém daqui deseja felicidade? Sim. Alguém daqui já entendeu que não é Deus que vai te trazer a felicidade? Sim. Quem é que constrói a própria felicidade? E por que pedimos para que Deus
nos dê a felicidade que cabe a nós construirmos. Um convite para lermos, pensarmos e refletirmos. Vivendo e aprendendo, alguém daqui deseja saúde mental? Sim. Não me convenceram. Alguém daqui deseja saúde mental? Fica aqui sugestões: aprenda a sorrir, aprenda a não se chatear, aprenda a superar, aprenda a perdoar, aprenda a se amar, aprenda a conviver, aprenda a ser otimista, aprenda a lidar com o luto, aprenda a se divertir, aprenda a se respeitar, aprenda a contribuir com o outro e aprenda a construir a própria felicidade. Nós muitas vezes temos ao nosso alcance a possibilidade de ler, entender, saber e fazer e negligenciamos. Aproveitemos as oportunidades de esclarecimento, porque tudo passa até as oportunidades. Dias de luta, dias de glória, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ditado pelo espírito Alexander, sim, um espírito que infelizmente retornou pelas portas do suicídio por overdose, e que morava na mesma cidade de vocês, mas que hoje retorna com possibilidades de alertar outros jovens a não retornarem nas mesmas condições, trazendo esclarecimentos importantíssimos, onde revela que a morte do corpo não santifica a quem quer que seja. Você vai chegar do outro lado do mesmo jeito que sair do lado de cá. É nesta oportunidade física que nós temos esta grande possibilidade de mudar, de se melhorar, de se transformar, de deixar o erro no passado, para que tenhamos no presente a possibilidade de construirmos um futuro diferente e melhor. Tempo de Despertar, que é um livro de bolso similar a Minutos de Sabedoria. Alguém daqui já acordou mal-humorado? Se bem que eu fiz uma pergunta, acho que quase inútil, porque eu tenho certeza que ninguém acordou aqui nesse estado. Mas vale a enquete. Alguém daqui já acordou virado no giraia? Fica aqui a sugestão para uma leitura edificante, para mudar o cenário, a configuração, porque muitas vezes quando estamos mal-humorados, em vez de entendermos que só cabe a nós modificarmos o padrão vibratório, a gente pede para Deus, e existe uma expressão que diz: faça tudo pelo outro, menos a parte dele. Faça tudo pelo outro, menos a parte dele. E é assim que Deus age conosco. Faz de tudo, menos o que nos compete realizar. E um livro que está em pré-venda: Se Não Mudar, Nada Muda. As pessoas, ao adquirirem este livro, hoje receberão no mês que vem no conforto de seus lares. Um livro que fala sobre vários assuntos do nosso cotidiano, principalmente focado na reforma íntima. Então, quem quiser adquirir os livros, com renda à instituição social. Quem quiser adquirir os livros, eu estarei lá no fundo do salão, sentadinho à mesa, onde aceitarei cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas desde que seja para esta existência e de preferência no dia de hoje. Não me venham com aquela frase: Celso, muito obrigado, muito obrigada, Deus lhe pague. Luz e paz a todos, muito obrigado mais uma vez. Devolvo a palavra à dirigente da noite. Obrigado.